A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero hoje meditar juntamente com os amados ouvintes, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos ler mais alguns versículos aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Graças a Deus por essa palavra. Meus amados irmãos e ouvintes, vivemos em um período em que a secularização entrou com força nas igrejas, e muitas igrejas elas têm aceitado as pessoas com os mais diversos tipos de pecados, e líderes fazem vista grossa, porque o interesse desses líderes é encher a igreja, o interesse desses líderes é acumular riquezas, dinheiro, mas não estão preocupados com a alma do pecador. Porque quando lemos aqui, o que Paulo está falando do ministério da reconciliação, ele vai dizer no versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. E quando nós vamos mais na raiz dessa palavra constranger, aqui traz a ideia de forçar uma mudança, de forçar uma postura. Então, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange, quando o pecador, quando nós, no nosso estado depravado, nós temos um encontro real com o amor de Cristo, a nossa resposta é uma mudança de postura, é uma mudança de índole, de caráter. Nós somos forçados a uma mudança brusca, é por isso que se chama conversão. Conversão é o que? É uma mudança de sentido, mudança de direção. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se nós morremos com Cristo, então agora nós vivemos para Cristo. Se nós realmente conhecemos o amor de Cristo na cruz do Calvário, nós morremos para o mundo e agora vivemos para Cristo. O cristão, ele tem a obrigação de ser diferente do mundo, produzir o fruto do Espírito. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Não importa o passado dessa pessoa. Temos um exemplo nos evangelhos do endemoniado de Gadara, endemoniado gadareno, em que a Bíblia nos relata que aquele homem, nem com correntes, se conseguia prender aquele homem, porque ele quebrava, ele estilhaçava. Tamanho era a possessão demoníaca naquele homem. Mas aquele homem, quando ele tem um encontro com Cristo, a vida dele muda drasticamente, ele é liberto daquela possessão. E aí, a partir daí, ele vai anunciar naquela região o nome de Cristo, aquele que o libertou e fez essa mudança em sua vida. Temos também o exemplo daquela mulher samaritana, uma mulher que já estava no seu 5º relacionamento. E ela ali indo buscar água ao meio-dia, evitando o contato social com as mulheres.
mas quando ela tem um encontro com Cristo, ela se torna ali uma missionária, ela vai e anuncia a toda aquela cidade que o Cristo estava ali. E eles foram, viram Cristo e creram na palavra do Senhor Jesus. Então nós vemos que todos que tiveram um encontro, temos também o exemplo de Saulo, que estava perseguindo os cristãos, estava ali com carta para ter autorização para perseguir cristãos, para torturar, para prender. Mas no caminho de Damasco ele tem um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo e ele se transforma no apóstolo Paulo, o apóstolo que mais escreveu cartas, que mais escreveu no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, um homem extremamente usado por Deus. Então nós vemos que independente do passado da pessoa, quando ela tem um real encontro com Cristo, essa pessoa muda. Mas infelizmente esse evangelho que estamos vendo nos dias atuais é um evangelho raso, superficial, um evangelho que não produz mudança de caráter, mudança de postura. E se você que me ouve se encontra numa igreja onde o evangelho que é pregado não confronta o seu pecado, eu te dou um conselho. Busque uma igreja bíblica, busque uma igreja onde a Bíblia é pregada conforme a sua essência, conforme a originalidade da palavra, porque a palavra de Deus, com certeza, toda vez que ela é pregada, ela confronta o nosso pecado, ela nos força a uma mudança. Esse amor de Cristo, quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente é forçado a uma mudança, mais a gente é forçado a uma nova postura, uma postura verdadeiramente cristã, uma postura que imita a Cristo. E é o que o apóstolo Paulo diz, que devemos ir crescendo até a estatura de Cristo. Nós devemos ir aperfeiçoando o nosso caráter até atingirmos a estatura de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.